Sabe? O pai, ele é pai. Amém? O pai é pai. E o Espírito Santo tocava algo no meu coração. O Espírito Santo ministrava algo no meu coração. E o que o Espírito Santo falava é que, assim como um filho que às vezes erra, às vezes desobedece, às vezes tropeça, mas pelo fato dele tropeçar em alguns momentos, ele nunca deixa de ser filho. Não é pelo fato de tropeçar que você vai deixar de ser filho. Independente do sentimento de vergonha ou de tristeza que haja no teu coração, você não deixa de ser filho. E o pai está só aguardando o retorno. O pai está só aguardando o momento de intimidade. Aleluia. Amém? Vamos orar. Eu rendo graças a Ti, Pai. Eu rendo graças a Ti, porque Tu és maravilhoso. Ó Pai amado, eu oro para que o Espírito de revelação e de sabedoria do pleno conhecimento do Senhor venha estar sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha estar iluminando os olhos do nosso coração, para que venhamos compreender qual é o nosso chamado e qual a real esperança da nossa herança juntamente com os santos. E a portentosa força que opera segundo nós que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos e o colocou assentado acima de todo principado e potestade, poder e domínio. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, não somente nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e o entregou à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo opera sobre todas as coisas. Aleluia. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Poder assentar, fique à vontade. Deus é bom, amém. Aleluia. O que aconteceu? Fui eu que falei muito alto? Ah, não, tá. Levei até um susto agora. Deus é bom. Você está feliz com o teu pai? Aleluia. Hoje, o Espírito Santo, algum tempo atrás, estava ministrando no meu coração. É interessante que, na maior parte das vezes que o Espírito Santo vai falando comigo, vai ministrando no meu coração, é no momento que eu estou trabalhando. É uma circunstância que acontece, é uma situação que aparece, é uma pessoa que vem conversar comigo e, de repente, o Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma maravilhosa. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre paternidade, né? Sobre consciência de filho. Consciência de filho. Você é filho de Deus? Amém? Aleluia. Mas será que em todos os momentos nós expressamos uma consciência de filho que somos? E foi justamente isso que o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Será que realmente, em todos os momentos da sua vida, você consegue expressar essa consciência de filho que você é? Porque a grande realidade é que em alguns momentos da nossa vida nós não expressamos, nós não vivemos isso. Nós não vivemos uma consciência de filho.
Nós temos uma consciência de servo, nós temos uma consciência, até mesmo que não era para ter, de pecado, mas a consciência de filho acaba saindo. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Deixa eu ver se eu passo esse negócio para trás aqui. Acho que fica melhor. Agora eu acho que vai dar certo. Vou ficar aqui no braço, coisa ruim. João, capítulo 1, verso 12, diz assim, o Evangelho: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Você recebeu Jesus? Então hoje você tem o poder. Eu estava pesquisando a respeito dessa palavra poder, e não é dunamis, esse aqui não é dunamis, mas essa palavra ela traz o sentido de governo, autoridade, autoridade que diz respeito à legislação, do legislativo, né? De executar funções, realizar coisas. Ou seja, quando eu li esse texto, eu vi que a forma que Cristo caminhou na terra, literalmente, quando nós recebemos Ele, nós também recebemos isso. Nós temos toda a capacidade, o potencial para caminhar como Cristo caminhou. Se não fosse assim, Ele não havia dito que nós faríamos as mesmas obras e ainda maiores. Então, quando nós recebemos a Jesus, veja bem, não é por mérito pessoal, é pelo que Cristo conquistou na cruz. Nós, quinta-feira, falamos um pouco sobre graça, né? E o que acontece é através do que Cristo alcançou, realizou, a obra de Jesus na cruz, não é por nosso mérito, mas é por Ele, através dEle. Nós temos a condição de caminharmos como Ele caminhou, vivermos a mesma vida que Ele viveu, desfrutarmos da mesma forma que Ele desfrutou nessa terra, de uma vida suprida em todas as áreas, caminharmos produzindo libertação, cura e transformação aonde quer que nós passarmos. Mas para isso existe uma necessidade de consciência de filho. Jesus, ele tinha plena consciência de quem ele era. A consciência de filho que ele tinha foi essa consciência que levou ele a realizar tudo que ele realizou. É tão verdade isso, que quando ele tinha aproximadamente 13 anos, que os pais dele conduzem ele, isso você vai ver no Evangelho de Lucas, conduzem ele até Jerusalém, e ali ele vai realizar uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. É uma cerimônia que é uma transição da infância para a juventude, ao qual todo judeu tinha que passar, e era justamente no período de 12 a 13 anos, que acontecia essa transição, e ele passava pelas mãos dos sacerdotes, e os sacerdotes começavam a fazer perguntas a respeito da lei para ele, para aquele jovem, para saber se ele conhecia os preceitos da lei. E é tão interessante que o Senhor Jesus, ele ali naquele momento, ele respondeu todas as perguntas, e com excelência em suas respostas. Os pais deles foram, esqueceram ele no templo, retornaram procurando, quando chegaram, assim, olha, poxa, nós saímos, porque você vai assim, olha, não se preocupe, cabe a mim fazer a vontade de meu pai. A consciência de filho, antes dele iniciar o seu ministério, já estava sobre a vida dele. Amém? E nós, quando nos convertemos, como entregamos a nossa vida ao Senhor, essa consciência tem que ser tão firme como o do Senhor Jesus.
Às vezes nós vamos adquirir uma consciência de filho depois de 30 anos de cristão. Não, não. É a partir do primeiro dia. Tenha consciência de filho. Desfrute de como um filho desfruta da presença do pai. Desfrute como o filho desfruta de ser suprido pelo pai que tem. Amém? Aleluia. Aleluia. E Jesus, ele caminhando com essa consciência de filho que ele era, desfrutando dessa paternidade, quando ele inicia o seu ministério, ele começa falando, meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. Ele começa a ministrar e falando, sempre se referindo a Deus como pai dele. E em João nós vamos observar, se você procurar ler o Evangelho de João, vocês vão observar que os sacerdotes, os religiosos da época, eles começam a perseguir a Jesus. E uma das razões por perseguirem a Jesus é pelo fato dele falar que Deus era o seu pai. Porque a consciência de pecado na vida deles era tão grande, mas tão grande, que eles não conseguiam ver Deus como pai. Eles não conseguiam ver Deus como uma pessoa boa, que iria suprir as suas necessidades. Mas eles olhavam simplesmente, não, Deus está lá e eu estou aqui. Eu sou tão pequenino, eu sou tão indigno, verdadeiramente através de Cristo somos dignos, através de Cristo somos justiça de Deus, mas aquela separação que o pecado produziu neles, criou eles se afastaram de tal ponto de Deus, que eles começaram a rejeitar até mesmo o ensinamento de Cristo, quando ele dizia, meu pai. Aleluia. Isso é apenas uma introdução, irmãos, para a gente poder entender um pouquinho a respeito da consciência de filhos que nós devemos ter. Nada pode roubar isso de você. Nada pode roubar essa consciência de filho que você é. Às vezes eu vejo algumas pessoas conversando, e foi agora essa semana, eu estava deitado, a Vivian estava vendo, não era Cake Boss, programa de bolo que tem um canal aí, e era de criança, kids, oi? Não, era de bolo, era de crianças. E aí o que acontece, eu estava lá deitado, né, já de olhos fechados, mas o ouvido está em pé. Aí eu escutei um dos jurados falando com um dos garotos ali, meu bebê. Eu tenho 2 bebês em casa, e um tem 19 anos e o outro tem 23 anos. Aí, bebê, vocês vão entender quando vocês tiverem o filho de vocês. Os nossos filhos nunca vão deixar de ser nossos bebês. Agora pense em Deus olhando para você dessa jeito. Agora pense em Deus, o Pai olhando para você desse jeito. Filho do papai. O desejo de suprir, de te carregar no colo, mas só que ficamos tão independentes. Que o pai, quando ele quer nos abraçar, quer trazer para o seu afago, muitas das vezes a nossa independência, você não, peraí pai, peraí, na frente deles não. É igual adolescente, quando o pai vai abraçar, ele dá um beijo no rosto, e está no meio dos amigos, você, não, aqui não. Deixa o teu pai te mimar, deixa ele te mimar, deixa ele te suprir, deixa ele trazer a existência para você, aquilo que você precisa. Deixa de tentar guerrear com a força dos teus braços, que vai te cansar. Vai te cansar. Lutar com as nossas próprias forças não vai nos levar a lugar nenhum. Pelo contrário, tem um ditado por aí que diz, nadou e morreu na praia. É mais ou menos isso. A força dos nossos braços vai simplesmente nos conduzir à morte. Mas quando descansamos na paternidade do nosso Pai,
como filhos amados, menina dos olhos de Deus. Aleluia. Ele vem e nos supre. Aleluia. Ele vem e nos supre. Aleluia.